Oi, boa noite. Vamos para a resolução dessa tua questão. Vê, primeiramente, queria dizer que não é uma questão assim muito difícil, sabe? Ela assusta pelo tamanho, mas se a gente for devagarzinho, com calma, prestando atenção, a gente vê que são só conceitos básicos, tá? Não tem nada de muito difícil em si, é só o trabalho que de fato ela dá. Vamos lá. Vamos começar aqui, obviamente, pelo começo, né? Vê. Essa primeira parte aqui se transforma nessa aqui. Vamos entender por quê. Vê, x elevado a menos 2. Qualquer número elevado a um número negativo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai inverter a razão. Se é x elevado a menos 1, tu concorda que é x elevado a menos 2, na verdade, né? Isso aqui embaixo tem um 1, certo? Só que eles não escrevem, a gente não vê. Quando tiver um expoente negativo, a gente sempre faz isso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai inverter a razão. Então, a gente vai colocar o 1 em cima e o numerador embaixo. E tirar o número negativo, certo? Então, sempre que tu vê um número com um expoente negativo, tu faz isso. Tu inverte a razão, ou seja, coloca um em cima, ou o denominador que tiver na razão, nesse caso não tem, nesse caso o denominador é 1, né? Então, a gente coloca o 1 em cima. E a gente coloca o numerador embaixo, ou seja, inverte a razão e tira o negativo do expoente, certo? Tira o sinal de negativo, deixa só o positivo. Então, foi isso que ele fez, ó. Ele inverteu, colocou 1 para cima e o x elevado a 2 para baixo, né? No caso, tirou o sinal de negativo. E fez a mesma coisa com o y elevado a menos 2. Ele inverteu, colocou 1 para cima, colocou o y elevado a 2 para baixo. Perfeito? E na parte de baixo, aqui no denominador, ele fez a mesma coisa, certo? Aqui é como se tivesse um 1 embaixo e aqui também tivesse um 1 embaixo. Então, ele colocou 1 para cima e colocou x elevado a 1 para baixo, certo? No caso, ele já não colocou mais um aqui porque não precisa. Um número elevado, todos os números que não tem um expoente, quer dizer que ali tá o expoente, na verdade, é o expoente 1, né? Tá elevado a 1, sendo que não precisa escrever, certo? Então, essa primeira parte de transformar essa parte da equação para essa daqui é isso, é esse conceito de você pega o numerador, né, o denominador, inverte e tira o sinal de negativo do expoente, certo? Vamos lá. E agora vamos para essa parte se transformando nessa parte aqui. Vê. Isso aqui, vamos começar pelo numerador. Tu concorda que se a gente fizer distributivo aqui, ó, vai ficar x ao quadrado. Faz de novo, vai ficar... desculpa. Vai ficar xy vezes x, ou seja, vai ficar x ao quadrado vezes y. Mais, porque aqui é um sinal de mais... novamente, xy vezes y. Vai ficar xy ao quadrado, certo? Porque se a gente faz xy vezes x, o que é que vai acontecer? O x, ele multiplica com o x, né? Fica x ao quadrado. E aqui fica y. Da mesma forma, se a gente multiplicar isso aqui por y, se a gente multiplicar isso aqui por y, quem vai ficar ao quadrado vai ser o y. E o x vai ficar normal, certo? Isso aqui, se a gente multiplicar por y, o y vai ficar ao quadrado e o x vai ficar normal, certo? Então, foi isso que ele fez aqui nessa primeira parte, no numerador. Em vez dele deixar escrito assim, ele tirou, certo? Ele escreveu de uma forma diferente. É a mesma coisa, sendo que ele escreveu de uma forma diferente. Porque se a gente multiplicar isso aqui, se a gente multiplicar xy por x, depois xy por y, vai dar x ao quadrado, y mais x, y ao quadrado, certo? Que é justamente o que está escrito aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. A gente já entendeu o porquê dessa primeira parte. Agora, o denominador. Isso aqui é um produto notável, certo? Existe esse produto notável que um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado, você escreve dessa forma. Os números somados vezes um subtraído do outro, certo? Isso aqui é um produto notável. Se você pesquisar na internet, vai ter lá, certo? É como se fosse uma regra.
certo? Então, ele aplicou o produto notável aqui. Até porque também, da mesma forma que se tu fizer isso aqui em cima, ó, tu vai ter x vezes x, vai dar x ao quadrado. X vezes menos y vai dar menos xy. Y vezes x vai dar mais xy. E y vezes menos y vai dar menos y ao quadrado. Mais xy com menos xy com mais xy corta um com o outro. Porque é como se fosse menos 1 mais 1. E aí sobra x ao quadrado menos y ao quadrado, que é justamente o que estava aqui, ó, no denominador. Ok? Então, essa parte de baixo aqui é um produto notável. E se a gente fizer distributiva aqui, você vai ver que continua a mesma coisa que está escrito aqui, certo? Só que de uma forma diferente. Aí, vamos lá. Vamos para frente. Isso aqui ele iguala novamente. Aí, vamos ver o que ele faz agora. Ele tira o MMC aqui nessa parte, ó. Ele vai tirar o MMC e vai chegar nesse resultado. Vamos tirar o MMC junto? Vamos ver. Ó, 1 sobre x ao quadrado menos 1 dividido para y ao quadrado vai ficar o quê? Nossa, tá dando errado isso aqui, peraí. Já assim mesmo. Já sei, peraí. Só pra ficar certinho. Assim. Pronto. Nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum, tipo, vai ser um vezes o outro, certo? Quando forem dois números assim, de letra, certo? A gente vai multiplicar os dois e vai colocar aqui no denominador, certo? x2, x elevado a 2 vezes y elevado a 2. Aí a gente vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima, certo? Isso aqui é assim, uma equação básica, digamos assim, certo? Você pega esse denominador, você vai dividir pelo denominador daqui, divide pelo de baixo, que é o denominador, e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá, dividindo x ao quadrado vezes y ao quadrado por x ao quadrado, a gente vai cortar x com x, né? Vê só, deixa eu fazer aqui. X ao quadrado vezes y ao quadrado, dividido para x ao quadrado, a gente corta x ao quadrado com x ao quadrado e sobra y ao quadrado. Aí, o que a gente faz? Multiplica pelo de cima, que o de cima é 1, então vai ficar y ao quadrado. A mesma coisa a gente faz desse lado. X ao quadrado vezes y ao quadrado, dividido para y ao quadrado, a gente vai cortar y ao quadrado com y ao quadrado. Assim, ó. Cortou, sobrou x ao quadrado. Então, vai ficar menos x ao quadrado, que é justamente o que tem aqui, ó. Certo? Y ao quadrado menos x ao quadrado dividido para x ao quadrado vezes y ao quadrado. Perfeito? Bom, vou apagar agora essa parte aqui para a gente continuar. Vamos lá. Agora vamos para a parte do denominador. Essa parte do denominador... Peraí, só um minuto, que até eu me perdi aqui. Realmente é um pouco confuso. Agora, assim, aí vamos para essa parte aqui, certo? A gente estava nessa parte, a gente acabou de fazer essa parte, vamos para o denominador agora. É a mesma coisa, a gente tira aqui o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, que é o MMC, entre x e y, é x vezes y, certo? 1y. Isso aqui é x vezes y, a gente divide x vezes y por x, que vai dar y. Multiplica por 1, vai dar y, certo? E aí soma e faz x
x vezes y dividido para y vai dar x. Multiplica por 1, dá x também. É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente está fazendo aqui embaixo e vai dar esse resultado que eu mostrei antes e esse agora que eu estou mostrando agora, que é justamente, ó, y mais x dividido para x vezes y, que é esse resultado aqui, ó. Certo? Vamos lá. Ó, esse resultado aqui que eu acabei de fazer é igual a esse aqui, certo? Vamos continuar. Vamos para isso aqui, a gente já explicou como virou isso. Agora vamos ver como isso aqui virou isso. Isso aqui, no caso, não virou, né? Ele só repetiu. Então, vamos continuar. Né? Não tem o que se ver aqui. Então, aqui é como se tivesse um igual. Aí, vamos lá. O que é que ele fez aqui para isso se transformar nisso? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma divisão de fração, certo? Então, como que a gente divide fração? A gente multiplica a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vê, se a gente tem A sobre B dividido para C sobre D, para a gente resolver isso, a gente vai fazer A sobre B, a gente repete a primeira razão e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, D sobre C. Foi exatamente isso que ele fez aqui, ó. Ele repetiu a primeira, que é essa aqui de cima, e multiplicou pelo inverso da segunda, que é essa aqui de baixo. Ó, acompanha comigo. Essa de cima, ele repetiu aqui. E essa de baixo... Calma, deixa eu colocar outra coisa. E essa aqui de baixo, ó, y mais x dividido para x vezes y, ele inverteu. Ele colocou o x vezes y para cima e o y mais x para baixo. Então, ele fez e repetiu essa primeira. E multiplicou. Colocou um sinalzinho aqui, ó, de multiplicação. Ó. Aqui o sinal de multiplicação. É exatamente isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E essa parte aqui, ele só repetiu. Ok? Então, vamos lá. Mais um sinal de igualdade. Aí, vamos ver. Como que isso aqui, que a gente acabou de ver, como ele se formou, se transformou nisso aqui. Nisso aqui, certo? No caso, como tudo isso aqui, né? Se transformou nisso aqui. Vamos lá. A gente tá vendo que aqui tem x... y elevado ao quadrado, ou seja, como se fosse xy vezes xy, certo? E aqui em cima a gente também tem xy, ó, duas vezes. Xy vezes xy. Então, a gente pode cortar um com o outro, ó. A gente cortou esse com esse e esse com o outro, certo? Duas vezes. Foi isso que ele fez aqui. Cortou esse xy com um desses xy e o outro com o outro, já que ele está elevado a 2, é porque tem duas vezes, como eu mostrei, certo? O que mais que ele fez? Aqui a gente tem entre parênteses x mais y. E aqui a gente também tem x mais y, ou y mais x. Quando a gente soma, não tem diferença, entendeu? Na soma entre dois algarismos, não importa a ordem. A soma vai dar o mesmo resultado. A soma entre dois números vai dar o mesmo resultado, certo? Independente da ordem que eles estejam. Ou seja, x mais y é a mesma coisa de y mais x. Porque se a gente somar 2 mais 3, escrever 2 mais 3 e escrever 3 mais 2 é a mesma coisa. Das duas formas que está escrito, vai dar 5, certo? É a mesma coisa aqui, ó. Então, x mais y é a mesma coisa que y mais x. Então, a gente também pode cortar esse parênteses com isso aqui, ó. Então, cortou. Então, aqui virou 1, aqui virou 1 e aqui também virou 1. Perfeito? Por isso que virou esses 1s. Essa parte aqui, ele repetiu aqui. Olha só. Isso aqui ele repetiu. E essa parte aqui de baixo ele também repetiu, porque não teve com o que cortar. Então, vamos lá. Vamos para essa parte aqui agora.
Vamos lá. Sinal de igualdade, ou seja, o que é que restou pra gente? Ele agora vai excluir esses daqui, certo? Pois não precisa ficar escrevendo 1. E sobrou o quê? Sobrou essa parte de baixo, que é igual a essa daqui. E sobrou essa parte de cima, que ele só escreveu de uma forma diferente, certo? É a mesma coisa que aconteceu aqui no início, ó. Isso aqui, x elevado a 2 menos y elevado a 2, virou x mais y vezes x menos y. É a mesma coisa aqui, ó. Esse y elevado a 2 menos x elevado a 2 virou y mais x vezes y menos x. Isso aqui é um produto notável, certo? Então, ele só escreveu de uma forma diferente. Então, vamos lá. Isso aqui está repetido aqui e isso aqui virou isso, porque é um produto notável. Então, nos concentremos aqui. Vê só. Y mais x, a gente pode cortar com x mais y, porque como eu acabei de explicar antes, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Tipo assim, isso é para multiplicação, na verdade, né? A ordem da soma não vai alterar o resultado, certo? Agora, na subtração, importa sim. Vê só, se eu fizer 2 mais 3, é igual a 5. Da mesma forma que se eu fizer 3 mais 2, também é igual a 5. Por isso que a gente pode cortar esse com esse, por isso que a gente pode cortar esse x com esse x mais y com esse y mais x. Agora, na subtração, a gente não pode fazer isso. Se eu fizer 2 menos 3, é igual a menos 1. E se eu fizer 3 menos 2, é igual a 1. Ou seja, não dá o mesmo resultado. Então, eu não posso simplesmente cortar um com o outro. Eu não posso fazer isso, certo? Então, vai restar pra gente esse finalzinho aqui, que é o que restou aqui, certo? Esse aqui a gente cortou, beleza? E aí, pra gente poder cortar um com o outro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente multiplicar por menos 1. Porque aí, multiplicando por menos 1, ó, vê só, como é que tá escrito ali? Y menos x dividido para x menos y. Se a gente multiplicar esse parênteses, se a gente multiplicar essa parte de cima aqui, multiplicar isso aqui por menos 1, o que é que vai acontecer? Menos 1 vezes y vai dar menos y. E menos 1 vezes menos x vai dar mais x. Isso aqui dividido para x menos y. Aí, o que é que a gente pode fazer? Isso aqui é a mesma, a gente só vai mudar a ordem, ó. É menos y mais x, a gente vai botar mais x, que no caso é x, menos y. Menos y. Aí. Isso aqui a gente vai dividir por x menos y. E aí sim a gente vai poder cortar. Sendo que o quê? Vai sobrar esse menos 1 aqui, que está multiplicando, certo? É justamente o que ele fez aqui, ó. Ele multiplicou por menos 1, então virou x menos y. Esse y menos x a gente multiplicou por menos 1. E aí, como eu demonstrei aqui, virou x menos y e o menos 1 aqui. E aí a gente vai poder cortar esse com esse e vai restar o menos 1 pra gente, que é o nosso resultado, certo? Então, como tu pode ver, não são propriedades difíceis, são propriedades, digamos, básicas, sendo que são muitas coisas, a gente precisa ficar muito atento nesse tipo de questão, porque um mínimozinho erro, um mínimo sinal que a gente erra, uma mínima coisa que a gente erra, faz a gente errar o resultado, certo? Então, nesse tipo de questão tem que ter muita atenção. Mas não é que elas sejam exatamente difíceis, elas não têm um raciocínio muito difícil, são conceitos básicos, sendo que como são muitos conceitos, são muitas continhas, acaba ficando difícil, certo? Eu vou dar uma recapitulada bem rápida aqui, bem rápida mesmo, para poder amarrar tudo certinho. Vamos lá, essa primeira parte aqui, a gente inverteu o numerador com o denominador, certo? Tanto em cima quanto embaixo. Botou 1 para cima e o x elevado para baixo. A mesma coisa no denominador, ok? Essa segunda parte, ele usou o produto notável, é a mesma coisa, certo? Ele só mudou o jeito de escrever. Se você fizer distributiva, você vai ver que vai dar a mesma coisa que está escrita aqui, ok? Aí, essa parte para virar essa, o que é que ele fez? Ele tirou o MMC desse com esse, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima e deu esse resultado aqui. Ou seja, o MMC de x ao quadrado e y ao quadrado é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Dividiu por x ao quadrado,
e multiplicou por 1, deu y ao quadrado. Dividiu por y ao quadrado, multiplicou por 1, deu x ao quadrado. A mesma coisa ele fez aqui nessa parte de baixo. A mesma coisa exatamente, certo? E essa segunda parte aqui, ele só repetiu. Vamos lá. Essa daqui agora, como que aconteceu? Isso aqui é uma divisão de frações, ó, porque isso aqui é uma fração e isso aqui também é uma fração. Então, a gente vai dividir essa primeira fração por essa segunda fração. Divisões de frações, o que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente repetiu a primeira, que é essa daqui, ó, repetiu, que é essa daqui. E uma coisa que eu acho que eu não expliquei foi esse x ao quadrado, x vezes y ao quadrado, é a mesma coisa que x ao quadrado e y ao quadrado, porque se você for levar cada um separadamente, vai ficar x ao quadrado, e aí também eleva o y ao quadrado, certo? É a mesma coisa que está escrito aqui embaixo. Então, ele repetiu essa primeira parte e multiplicou pelo inverso dessa segunda parte aqui, ó. Ele colocou o x vezes y para cima e o y mais x para baixo, certo? E repetiu essa parte aqui, ele repetiu, só fez repetir. Aí, vamos lá, vamos continuar. O que ele fez agora? Ele cortou esse xy com esses dois xy aqui embaixo. Ficou 1 e 1, certo? Aí, vamos passar para cá agora. O que aconteceu? Isso aqui tudo, ele por produto notável, transformou nisso. Se você fizer a distributiva, você vai ver que vai dar igualzinho ao que está escrito aqui, igual aconteceu aqui no início. E essa parte de baixo, ele só repetiu. E aí, vendo isso, ele pôde cortar y mais x com x mais y. Essa parte não pôde porque é uma subtração, como eu expliquei lá com 2 e com 3, certo? E aí, para poder cortar, ele multiplicou por menos 1, porque aí o y ficou negativo aqui e o x ficou positivo, como está aqui. Então, ele pôde cortar x menos y com x menos y. E aí, sobrou menos 1, que é a nossa resposta, certo? Então, eu dei essa recapitulada no geral de uma forma mais rápida para amarrar direitinho. Espero muito que tu tenha entendido. Se tu não entendeu, manda de volta que eu explico com mais detalhes, mais detalhadamente. Entende? Vou tentar explicar de uma forma mais detalhada, se tu não entendeu. E se tu tiver entendido, por favor, comenta que entendeu, pra eu ficar tranquila. Comenta aqui nos comentários que entendeu, pra eu ficar tranquila, porque esse tipo de questão, às vezes, o aluno ele desiste de entender. E não é pra isso acontecer, tá? Não é pra você desistir de entender, porque são propriedades aí que a gente trabalhou, que são propriedades bem básicas e que você vai precisar para qualquer prova que você for fazer, certo? Sem essas propriedades, você não consegue fazer questões das mais fáceis às mais difíceis, porque essas propriedades são bem básicas e você precisa estar com elas bem fortes, bem sólidas na sua cabeça, tá? Então não desiste de entender. Se você não entendeu, manda de volta pra mim que eu explico melhor. E se tiver entendido, por favor, diz que entendeu pra mim nos comentários, tá certo? É isso, bons estudos e boa noite.